participação agora. Podemos começar a pauta. Podemos começar? Deixa eu ver, o meu está aberto. Boa noite a todos. É que eu vou desligar de todo mundo agora. Tá. Que eu vou desligar agora. Você liga depois. Tá. Pode ligar, Vera. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, Elton. Boa noite. Eu, Vera Baldo, presidente motivadora do Rotary Clube de Santos Ponta da Praia, ano Rotary 2020-2021. Hoje teremos uma importante palestra com o tema Outubro Rosa, ministrada pelo médico oncologista Elton Lopes de Carvalho e a nutricionista especialista em oncologia, Aline Barreiros. Sejam bem-vindos ao nosso clube. Eu passo agora a palavra à diretora de protocolo, Andréia Duenas. Andréia, pode abrir teu microfone, Andréia. Consegui. Desculpa, eu não estava conseguindo abrir o microfone. Estão ouvindo? Sim. Boa noite, eu sou Andréia Duenas, protocolo dessa reunião. Peço que registrem suas presenças com nome completo e seus clubes no chat do Zoom. Estamos ao vivo nas plataformas Zoom e Facebook. Não sei se o Facebook deu certo. As perguntas poderão ser feitas somente nas duas plataformas, então peço para vocês que façam as perguntas escritas pelo chat, tá bom? Que serão todas respondidas. A partir de agora, os microfones já estão fechados, né? E que a gente tenha uma agradável reunião. Na reunião de hoje, teremos a palestra do Dr. Elton Lopes de Carvalho e da nutricionista especialista em oncologia, Aline Barreiros. Neste momento, passo a palavra à companheira Jéssica Vaz para apresentar o nosso primeiro palestrante. Armando? Estamos escutando, Jéssica. Perfeito. Armando, você vai compartilhar, por gentileza, a tela? Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Dr. Elton e a Dona Aline, nutricionista, a presença, né? E aqui apresentando o Dr. Elton Lopes de Carvalho, graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, residência em Oncologia pela Beneficência Portuguesa, ex-fellow de Oncologia do Instituto Gustave Roussy de Paris, médico oncologista do Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, de São Paulo, e médico oncologista do Hospital Beneficência Portuguesa de Santos. Dr. Elton, o Rotary Clube Ponta da Praia agradece imensamente a oportunidade que o senhor nos deu de estar aqui, podendo estar palestrando, e damos a palavra ao senhor. Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Boa noite a todos. Gostaria de estar agradecendo
ao Rotary Club de Ponta da Praia pelo convite feito. A gente está aqui hoje conversando um pouco sobre o câncer de mama. Eu vou tentar colocar aqui dividir com vocês aqui o PowerPoint. Acho que a gente consegue melhor. Bom, estou tentando colocar na tela cheia, mas não estou conseguindo. A gente vai indo, eu vou tentar. Bom, a gente, para falar de câncer de mama, agora no Outubro Rosa, né, que é o mês que foi escolhido, que foi eleito para ser o mês o mês que se chame a atenção para o câncer de mama e as mulheres estarem fazendo os seus exames para ter uma detecção mais precoce, né? E é engraçado que a gente, às vezes, pelo menos sendo oncologista, eu tenho escutado muito. Eu não se ouvia falar em câncer antigamente, hoje em dia a gente só ouve falar de câncer. Eu acho que é uma doença que está aparecendo muito agora, e isso não é uma verdade. O câncer, na realidade, ele já foi descrito antes de Cristo por Hipócrates, o pai da medicina. Ele já fazia uma diferenciação nos tumores benignos e nos tumores malignos. E o câncer de mama, especificamente, aqui a gente tem um quadro que foi pintado por um italiano, Michele de Rodolfo Ghidaio, que se chama A Noite. Esse quadro foi pintado aproximadamente em 1553 a 1555, na Renascença, e a gente pode observar uma mulher dormindo e tendo seus sonhos, e que aparece a mama esquerda dessa mulher é muito menor do que a mama direita. Aqui não dá para a gente ver com muita clareza na foto, mas o quadro a gente consegue perceber bem que tem uma ingurgitação do mamilo e da areola, aparecendo até um pouquinho de ulceração, sinal clássico de um câncer de mama nessa mama esquerda. Então, na realidade, o câncer de mama ele já era conhecido lá na Renascença. A gente já tem aqui um relato dele nessa pintura desse pintor. Os seios femininos eles sempre foram tidos como um objeto que representa a emancipação feminina. Nos anos 60, com com o aparecimento dos contraceptivos orais, as mulheres passaram a ter uma maior liberdade da sua sexualidade, um maior controle sobre o seu corpo, onde ela não mais teria o uso do corpo limitado a uma coisa da procriação. Então, elas conseguiram ter essa liberdade lá nos anos 60, com o início das pílulas contraceptivas. E aí a gente começa a ver, por exemplo, nos anos 70, o movimento americano em Women's Lib, que era contra a eleição da Miss América da época e contra aquele estilo que a gente tanto fala hoje, né, bonita, recatada e do lar, e elas mostram exatamente essa insatisfação delas e o empoderamento feminino, talvez começando aí, onde elas fazem esse protesto queimando aquilo que elas consideram que mostra e que representa a feminilidade, que é queimando os seus sutiãs que a gente vê aqui. Isso se mantém até hoje. Atualmente, a gente tem aqui um movimento ucraniano, o FEM, onde as mulheres normalmente fazem seus protestos, sempre mostrando os seios ou com alguma representatividade deles. Então, a gente sabe que o seio, a mama, ela é mais do que qualquer outra parte do corpo, repleta de simbologias. Então, ela tem a simbologia da ternura, quando ela representa a amamentação, e ela tem a sexualidade
Eu, graças a Deus, eu acho que por ter sido, antes de ser oncologista, eu fui ginecologista, eu penso um pouco mais com uma cabeça um pouco mais feminina. E eu sempre vi o seio como um órgão sexual da mulher. Tá? Só que todo esse marketing em cima das mamas, a gente também sabe que as mamas adoecem. E quando elas adoecem, a doença que mais medo causa é exatamente o câncer de mama. Eu aqui coloquei os dados mais do Brasil, até porque o tempo é curto, aí eu queria estar mostrando para vocês que o câncer de mama ele é o segundo tumor da população em geral, tanto masculina como feminina, com maior incidência no Brasil. E ele é o primeiro tumor dos tumores femininos. Os tumores de colo de útero, endométrio e ovário vêm muito depois. Ele vem se mantendo mais ou menos nessa perspectiva. O Brasil está considerando 66 mil casos para esse ano de 2020. É uma quantidade de casos muito grande, a gente não consegue baixar ainda esses casos, porém, o que a gente tem tido são diagnósticos muito mais precoces, que levam à cura, exatamente por a gente estar tendo esses outubros rosas, onde a gente está enfatizando tudo isso. Aqui eu coloquei esse slide exatamente para vocês terem uma noção, porque a gente está acostumado a ver a mama, o que tem lá dentro da mama. Aqui é a areola e o mamilo. Dentro a gente vai ter aqui os linfonodos, que ficam aqui a clavícula, eles ficam supraclaviculares, eles vêm por cima da mama e descem dentro da axila. E aqui a mama na lateral, aqui a gente tem os lobos e os ductos por onde passa o leite, que é o ducto lactífero. Aqui embaixo a gente tem o tecido gorduroso. Por que eu coloquei isso? Só para mostrar para vocês o seguinte: existe uma série de histológica de tumores de mama, mas aqueles com maior prevalência e incidência são os tumores os ductais, os carcinomas ductais, que são 80% dos casos dos tumores de mama, seguido dos lobulares de 5 a 10 e a seguir os outros tumores que não têm uma importância muito grande, porque são em torno de 3%. Tá? E aqui a gente começa a falar especificamente de como a gente vai diagnosticar esse tumor de mama. Os primeiros sinais que a gente vai ter, normalmente, a gente vai ter nódulos, caroços endurecidos, caroços esses que nunca apresentam dor e que a diferença de um para o outro, do maligno para o benigno, é exatamente a mobilidade desse caroço. Você palpa a mama, você empurra o caroço para cima, ele não sai do lugar, para baixo ele não sai do lugar, para as laterais ele também não sai do lugar. Aqueles carocinhos que são considerados mais benignos, eles são móveis, eles vão para lá e para cá. Existe uma outra coisa que chama atenção na pele da doença mamária, do câncer mamário, é um nome, a gente vem do francês, a gente costuma chamar de peau d'orange, que traduzido é pele de laranja. É uma pele que fica mais áspera, igualzinha à pele da laranja, que apresenta aquelas depressões, e, graças a Deus, ele aparece só nos inflamatórios e ele não é um tumor tão frequente quanto os outros, porque é um tumor um pouquinho assim, tão mais bonito de se ver. Ele tem um odor fétido, porque cera, mas não é com tanta frequência. Existem alguns fatores de risco e alguns fatores de proteção para os tumores de mama. Aqui a gente costuma falar que os fatores hormonais são os principais fatores de risco que a gente tem. O que seria isso? Aquelas meninas que têm a primeira menstruação, e aqui cabe uma ressalva, a primeira menstruação para nós médicos, a gente chama de menarca, e a menopausa, a última menstruação, aqui a gente tem aquelas meninas que menstruam muito precocemente, ou seja, antes dos 12 anos, e a mulher que menstrua até os 65 anos, por exemplo. Então, a gente, às vezes, escuta assim, comigo é tudo normal, eu sou muito fisiológica, eu menstruei muito cedo e eu deixei de menstruar muito tarde. Aí a gente olha, faz assim, porque nem sempre isso é uma coisa muito boa. Menstruar antes dos 12 anos e ficar menopausada depois dos 55 é um fator de risco que existe para o câncer de mama. Nunca ter gerado um filho e a primeira gravidez após os 30 anos, a gente também considera como um fator de risco, e aqui entra o caso
hormonal também, porque durante a gravidez, a mulher fica embebida em progesterona, que é um hormônio que parece proteger a mama. Então, isso seria uma coisa boa. Os fatores ambientais, aqui a gente vai ter as radiações. Então, fazer raio-x, fazer mamografia, fazer ressonância é ruim? Não, não é ruim, desde que você faça quando haja indicação. Agora, querer fazer todo mês uma ressonância, uma mamografia, uma tomografia, achando que vai ser uma coisa boa, não é também, porque você está sofrendo muita radiação em cima dessa mama e que pode ser causador de um câncer de mama. Fora isso, a gente tem as bebidas alcoólicas, a gente tem aqui a questão de alimentação. Eu não vou estar falando sobre isso, porque a doutora Aline vai estar falando, que é a nutricionista. Ela é a pessoa mais capacitada para isso do que eu, mas aqui eu só vou ressaltar a questão da gordura. A gordura está muito relacionada ao câncer de mama. Existe um trabalho feito nos Estados Unidos com mulheres adeptas do fast food, e essas mulheres parece que tinham uma incidência maior de câncer de mama. Então, a gordura tem uma certa relação também com o câncer de mama. A hereditariedade, aqui é uma coisa que eu fico um pouco preocupado quando eu coloco esse slide. O câncer de mama ele é hereditário. Sim, ele é hereditário, mas ele não significa que ele passa de mãe para filho. Ele é genético. Né? A gente, quando fala nessa hereditariedade, a gente fala da genética. E aqui vem aquele caso que a gente sempre pergunta: tem histórico de câncer na família? Tem. A minha avó teve um câncer de mama, por parte de mãe. A minha tia, por parte de mãe, teve um câncer de mama. E a minha mãe teve um câncer de mama bilateral. Eu tenho uma outra tia também, por parte de mãe, que teve um câncer de ovário. Gente, está mais do que provado que a genética dessa família não é uma genética muito boa, e é uma genética que tem uma grande possibilidade de ter tumores. Não significa que todos terão, até porque famílias vão mudando a sua genética. As mulheres vão casando, vão entrando outros genes, vão gerando filhos já com uma outra mistura genética, e tudo isso vai sendo mudado. Nós estamos no Outubro Rosa. O rosa é exatamente pela questão de uma simbologia feminina, mas cabe uma ressalva aqui que eu coloquei: o câncer de mama não é uma exclusividade das mulheres. O câncer de mama também ocorre nos homens, com uma incidência muito baixa. A população mundial é em torno de 1%, é muito, muito baixo. Eu conheço oncologistas que têm 35 anos de profissão, 30 e poucos anos, e que nunca viram câncer de mama em homem. Eu não sei por quê. Se eu fui premiado, eu tenho, no mínimo, 6 casos de câncer de mama em homem, inclusive um bem recente que ainda está fazendo tratamento. O tratamento é idêntico ao da mulher, é quimioterapia também, radioterapia e por aí afora. Tá? O autoexame ele é muito criticado por alguns médicos, que eles acham que, em vez de ajudar, ele piora. Eu sou contra, eu acho que o autoexame ele ajuda, sim, e o único problema do autoexame, e que será um problema, na realidade, é quando a mulher começa a fazer o autoexame, acha alguma coisa, e no seu desespero já acha que é câncer, e que não vai procurar médico, e que não quer tratar. Então, assim, o autoexame está aí exatamente para isso, para diagnósticos precoces e até para esclarecer coisas que nada têm a ver com o tumor de mama, tá? Ou com o câncer de mama. O autoexame é extremamente fácil de ser feito. Com a mão esquerda você palpa a mama direita e vice-versa. Onde você vai fazer a palpação completa da mama e vai tentar sentir algum nódulo, algum caroço. Sentir o caroço, tenta empurrar para ver se ele está fixo ou não. Em seguida, você vai ao espelho, levanta os braços e olha a mama para ver se existe uma simetria dessas mamas, ou seja, se elas estão semelhantes. Mais uma ressalva: o hemicorpo direito ele é completamente diferente do hemicorpo esquerdo. A hemiface direita é completamente diferente da hemiface esquerda. Por isso que a gente tem, às vezes, um olho mais fechado do outro lado, uma boca um pouco mais arreada de um lado do outro. As mamas, elas são simétricas proporcionalmente. O que você não vai ter, e vai olhar e vai dizer: nossa, minha mama está muito lá embaixo,
É porque provavelmente tem alguma coisa empurrando ela lá para baixo. Então, aí sim. Então, minha mama está um pouquinho mais para baixo do que a outra, é normal, tá? E, em seguida, você palpa também a axila, porque lembra que eu mostrei aquele slide que tinha os gânglios aqui? Exatamente, pode ter um gânglio infartado e aí você vai estar palpando aí. E, por último, você comprime um pouco o mamilo para ver se ele sai alguma secreção sanguinolenta, ali se tem uma descarga papilar. Esses tumores de ducto, aqui eu mostrei para vocês, são os tumores que às vezes fazem descarga e sai alguma secreção. Bom, feito isso, um diagnóstico de tumor de mama, o médico está lá na tentativa de identificar se é maligno ou não, ele vai pedir, a primeira coisa vai ser uma mamografia, exame que a maioria das mulheres costumam reclamar, porém é um exame de rastreamento. Muitas mulheres dizem assim, eu não faço mamografia porque eu preciso fazer um ultrassom, que ele não dói, ele não me aperta. Tudo bem, muitas vezes a necessidade até dos dois, mas rastreador mesmo é a mamografia. É ele que vai buscar o nódulo. A ultrassonografia ela vai complementar a mamografia. A mamografia nada mais é do que um raio-x. O único problema é que a gente não consegue fazer, às vezes, uma infiltração do raio suficiente, como a gente consegue fazer para fazer um raio-x de pulmão. Então, a gente comprime a mama para o raio infiltrar ali no local. Essa compressão da mama, às vezes a mulher está com uma sensibilidade um pouco maior na mama e ela acaba, muitas vezes, reclamando de um pouco de dor. Mas não é uma dor insuportável, é só um incômodo e que dá para ser feito tranquilamente. Quando você chega a um diagnóstico, é um tumor de mama, então a gente vai ter que ter o tratamento. O tratamento, normalmente, ele começa por uma cirurgia, seguido de uma quimioterapia, de uma radioterapia, depois de um hormônio, e assim vai. Porém, essa ordem pode ser invertida em alguns casos. Hoje, as cirurgias estão sendo o máximo possível tentando manter a estética da mama. Então, hoje, as mastectomias radicais, elas acabam perdendo um pouco e dando preferência aos quadrantes. Ocorre que, algumas vezes, esses tumores são grandes, maiores do que 4 centímetros, e se o cirurgião, o mastologista, for tentar retirar esse tumor, ele vai acabar tendo que partir para uma mastectomia. Então, ele encaminha essa paciente ao oncologista, ele começa a fazer uma quimioterapia que nós chamamos de neoadjuvante, que vem do prefixo neo do grego, que é antes do tempo principal, que é a cirurgia, na tentativa de se reduzir o tamanho desse tumor. Na maioria das vezes, a gente consegue. Mais de 90% dos casos, esses tumores se reduzem, ficam muito pequenos, que a mulher, às vezes, não palpa mais, e aí ela ainda vem me perguntar, às vezes, mas então não vou precisar operar? Não, vai precisar operar. Só que ele está tão pequeno que é possível de você fazer uma cirurgia mais conservadora, no caso do quadrante, em vez de retirar a mama. Cabe aqui também uma ressalva, que hoje as mastectomias, raramente a gente vê, eu pelo menos pouco tenho visto, pacientes virem sem uma prótese de silicone mesmo, igualzinho às próteses que a mulherada gosta de usar para turbinar as mamas. A gente coloca lá na cirurgia e ela já vem com essa prótese. Infelizmente, não é ainda a normalidade do SUS. O SUS a gente ainda não consegue isso, mas as pacientes de convênio, as pacientes particulares, raramente chegam para a gente sem uma prótese mamária já colocada no ato da mastectomia. Então, isso é uma coisa muito interessante e importante, porque aquilo que eu falei, a simbologia do feminismo para a mulher, da mama, é extremamente importante. Bom, feito isso, a gente parte para a quimioterapia, que ela pode ser neoadjuvante antes do tempo principal ou depois do tempo principal. A gente chama ela de quimioterapia adjuvante. Infelizmente, nós ainda temos quimioterapias paliativas, por conta de mulheres que não se palpam ou que palpam, veem um nódulo e ficam com medo, em vez de procurar logo o mastologista
vão protelando isso e a doença vai avançando. Infelizmente, nós ainda temos muitas quimioterapias paliativas, ou seja, não mais curativas. Porém, graças aos vários outubros rosas que vem tendo, essas quimioterapias também estão diminuindo. Depois da quimioterapia, a gente vai para a radioterapia, que nada mais é do que uma máquina que, para mim, é a maior invenção da engenharia médica. É uma máquina super interessante de se ver, ela roda para vários lados. Aqui a gente consegue ver a máquina melhor, ela vai para baixo, para cima, passa por baixo do doente, e ela emite raios. E esses raios vão agir exatamente no local do tumor. Se ele age no local do tumor, o que a gente tem, a radioterapia, é um tratamento local. E a quimioterapia é um tratamento sistêmico, porque ela circula pelo organismo inteiro. A radioterapia trata o local, a quimioterapia vai em busca de células cancerosas que possam ter se desprendido para não se posicionarem em nenhum outro órgão, levando aquilo que a gente chama de metástase. Bom, novamente, controle de peso, ingestão de álcool, eu vou deixar mais para a doutora da nutrição. E aqui a gente tem a questão de que as mulheres entre os 50 e 69 anos, elas devem fazer pelo menos uma mamografia, a cada 2 anos. Tá? Esse tempo de uma mamografia para outra pode ser modificado quando a gente tem aquelas pacientes com histórico familiar de tumores de mama, de tumores de ovário. Esse tempo passa a ser, então, anual, e eu já vi até a cada 6 meses por alguns mastologistas. Tá? E fica aquele recado de que qualquer alteração que você observe ali na sua mama, na pele, ou um nódulozinho, que é aquele carocinho, que você procure logo o mastologista ou seu ginecologista. Ainda hoje, eu vejo e eu escuto, melhor, eu escuto de maridos, de filhos, enfim, de familiares. Olha, doutor, agora que foi descoberto o câncer da minha esposa, da minha mãe, quais os cuidados que eu devo ter, né, em relação ao contágio? Gente, câncer não é contagioso, câncer não passa, não há perigo algum de você estar ao lado de uma pessoa que está com câncer, e o único contágio que a gente pede aqui é que seja o da esperança, porque esse é o momento que a mulher mais precisa ter esperança e precisa do apoio familiar, porque é nesse momento que aparecem inúmeras dúvidas, como vou conseguir tratar, aonde vou tratar, vou morrer. Todas essas dúvidas vai passar pela cabeça da mulher e ela vai estar extremamente fragilizada. E é nesse momento que a gente pede a compreensão familiar e o apoio familiar. Eu acho que, assim, após o câncer, sempre existe uma nova vida. E eu digo para todas as minhas pacientes, quando a gente termina os tratamentos, eu digo para elas sempre assim, a doença serve para que a gente mude alguns hábitos da vida da gente. Todas as doenças que são graves, né, elas servem para que a gente repense a vida da gente e faça mudanças nas nossas vidas. E eu sempre digo a elas, procure mudar, procure ser mais feliz, procure fazer coisas que alegrem mais a você, que te tragam prazer. E eu sempre digo também que depois desse câncer, uma nova vida aparece e uma nova vida está aí para mostrar para todo mundo. Se eu fosse mostrar a minha paciente A, B ou C, ela não é formadora de opiniões. Mas a gente tem aqui exatamente isso que eu gosto de colocar. Patrícia Pilar. Fora as fofocas televisivas, eu acho que após o câncer ela melhorou muito mais. Ela voltou a trabalhar, eu acho ela uma excelente atriz, eu acho ela uma mulher linda, e ela está aí mostrando que depois do câncer a vida continua e a vida está para ser vivida. O Reinaldo Gianecchini, obviamente, ele não teve um câncer de mama, mas ele é o bonitão da televisão. Eu coloquei para o prazer das mulheres que estão aqui assistindo esta live. Reinaldo Gianecchini teve um tumor, um câncer, um linfoma. Foi um linfoma extremamente agressivo e, na ocasião, nós, oncologistas, conversávamos entre nós mesmos
o que iria acontecer com aquele linfoma que era agressivo. A prova de que, mesmo um tumor agressivo é curável, Reinaldo Gianecchini está aí, continua bonito, a gente tem que dizer, ele é um homem bonito, realmente, e ele está aí fazendo as suas novelas, trabalhando, fazendo o seu trabalho na televisão. Arlete Salles, eu acho que foi a mais recente de todas as atrizes com tumor de mama. Arlete Salles também é uma prova de que existe vida depois do câncer, e essa vida está sendo mantida. Esse slide aqui eu coloco, o Erson Capo teve um tumor de pulmão, eu não sei nem se eu era oncologista na época, faz milhões de anos, mas ele fez cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e ele está aí até hoje, há muitos anos. Então, essa história, não, tumores e câncer, eles voltam, a pessoa morre. Não é bem assim, e a prova é essa que eu estou mostrando a vocês. E a Ana Maria Braga, gente, essa mulher é um tratado de câncer, né? Se vocês forem ver. A genética dela já mostra tudo isso. Ela conseguiu ter câncer de pele não melanomas, que são aqueles que a gente falou no início, lá que são os primeiros cânceres em incidência. Ela teve melanoma, ela teve um tumor de canal anal e agora, recentemente, um tumor de pulmão também. Tratado, só aí, acho que eu falei para vocês, 5 cânceres, e ela está viva, trabalhando, fazendo o seu programa, que quando eu tenho tempo eu gosto de ver as receitas dela também. O que sobra disso tudo para nós? O Outubro Rosa, ele veio para chamar a atenção das mulheres, que elas devem fazer os seus exames de prevenção do câncer de mama. E aí entra aquela frase, né? Que mulher de estilo se toca, faz exames clínicos e mamografia para detectar precocemente o câncer de mama, obtendo assim o quê? A maior probabilidade de cura por detectar esse câncer numa fase inicial. Eu tinha 20 minutos, eu acho que eu cheguei a passar um pouquinho, eu peço desculpas à doutora Aline ter invadido um pouquinho, mas é que o tempo é muito curto para a gente poder falar de um monte de coisas que tem de câncer de mama. De qualquer forma, está aí o meu recado, eu fico depois à disposição das dúvidas que possam existir. Gente, obrigado. Obrigada, doutor Elton. As perguntas vão ser feitas no final, tá? Mas eu já vi que bastante gente colocou aqui no chat, então depois a gente pergunta para o senhor. Bom, dando continuidade, deixa eu só compartilhar aqui a tela. Você está compartilhando? Peraí. Bom, apresentando a Aline Barreiros, nutricionista, formada em técnico em nutrição e dietética pelo Centro Paula Souza, graduada em nutrição pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, especialista em oncologia pela residência multiprofissional do Hospital Sírio-Libanês e pós-graduada em nutrição e alimentos funcionais pela Faculdade Método de São Paulo, FAMESP. Seja bem-vinda, Aline, mais uma vez obrigado por estar aqui, por ter tido a disponibilidade de estar apresentando para a gente um pouquinho nesse Outubro Rosa aqui para o Rotary Ponta da Praia. Olá, gente, vocês estão me escutando? Estão me vendo? Sim. Então, tá bom. Então, queria estar agradecendo, primeiramente, também o convite. Na verdade, é uma honra estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pelo contato inicial da Jéssica, mas pelo convite de toda a equipe do Rotary. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um tema que particularmente eu gosto muito, é a minha área, né, de especialização, mas também é um tema que eu julgo de suma importância, né, que é a prevenção do câncer de mama. Então, além, né, do diagnóstico precoce, né, dessa movimentação que também é muito importante em torno do Outubro Rosa, hoje eu gostaria de estar conversando um pouquinho com vocês o que vem antes dessa detecção precoce, o que nós podemos fazer para diminuir o nosso risco de desenvolver câncer, e em especial o câncer de mama. Então, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos lá.
Estão conseguindo ver direitinho? Então, vamos lá. Aqui a Jéssica ela já me apresentou de maneira brilhante, eu só gostaria de complementar, até como para vocês saberem, e caso vocês conheçam, né, mulheres com essa característica, acredito que o doutor Elton ele vai conhecer com certeza. Eu sou idealizadora e coordenadora de um projeto aqui na Baixada Santista, um projeto inovador que não existe aqui na região, pelo menos que eu saiba até o momento, que é o projeto Luana Montserrat. Ele é totalmente gratuito e beneficente, voltado a mulheres diagnosticadas com câncer aqui da Baixada Santista. Então, antes da pandemia, nós nos reuníamos mensalmente, onde um profissional de uma equipe multidisciplinar abordava um tema, fazia uma atividade diferente com elas, né? Então, desde oficinas culinárias, atividades físicas na praia. Além disso, nós temos um grupo no WhatsApp e o objetivo desse projeto é justamente fornecer para essas mulheres, não necessariamente com câncer de mama, mas câncer de maneira geral, um espaço de escuta, acolhimento, no qual elas pudessem interagir, conviver e também terem um respaldo de uma equipe multidisciplinar, porque muitas vezes elas não têm a chance de terem essa equipe multidisciplinar durante o seu acompanhamento. Então, caso vocês conheçam alguma mulher que poderia se beneficiar com esse projeto, é só passar o contato dela para mim, que eu adiciono ela no grupo no WhatsApp, e quando tudo normalizar, nas nossas reuniões presenciais. Então, o doutor Elton, ele trouxe também esses dados, né? Então, eu vou passar superficialmente. Eu só gostaria de mostrar e novamente chamar a atenção para uma preocupação, né, que nós da área da saúde temos, que é esse aumento do número de casos a cada ano de cânceres em geral e também de câncer de mama, que é o câncer mais incidente entre as mulheres, depois do câncer de pele não melanoma. A primeira causa de morte entre as mulheres no Brasil por conta de câncer, representa aí quase 30% dos diagnósticos de câncer geral, e esses números só crescem, apesar de falarmos hoje, né, de uma maneira muito mais presente e constante sobre a prevenção, hábitos saudáveis, mas esses números eles crescem de maneira considerável e assustadora. Então, como fazer para melhorar esses dados, né? Então, eu trouxe aqui em relação à origem do câncer, né? Então, nós sabemos que hoje em torno de 90% a 95% das causas, das causas de câncer são por fatores ambientais, né? Tem fatores ambientais que fazem parte do nosso estilo de vida, outros não. Então, essa questão da hereditariedade, da genética, ela se faz presente, mas não é como nós achávamos anos atrás, né? Não é de uma forma tão forte. Então, como o doutor Elton comentou, né? A minha avó, a minha mãe teve, então eu estou predestinada a ter um câncer. Não. Hoje nós sabemos que os fatores ambientais, eles impactam, né, muito mais do que os fatores genéticos e hereditários. E aí que eu trouxe para vocês, pensando em câncer de mama, quais são os principais fatores ambientais, né? Então, tem desde consumo de bebidas alcoólicas, a alimentação, sedentarismo, obesidade e sobrepeso, exposição frequente, né, à radiação e a substâncias químicas, uso de contraceptivos hormonais, reposição hormonal pós-menopausa. Então, esses são os fatores mais, os principais fatores de acordo com o INCA. E aqui eu trouxe para vocês, eu sempre gosto de fazer uma analogia sobre essa questão dos fatores ambientais, os fatores hereditários com o desenvolvimento do câncer. Então, imaginem que as células de vocês, né, as nossas células, são como se fossem interruptores de luz. E o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, a nossa nutrição, é como se acendesse esse interruptor ou não. Então, uma área, né, da ciência que estuda como que os fatores ambientais eles podem alterar a expressão dos nossos genes, então ativá-los ou silenciá-los como se fosse esse interruptor de luz. Então, em relação à alimentação, por exemplo, né? Então, sem modificar o nosso DNA, como que o nosso estilo de vida consegue
ativar ou não uma expressão, por exemplo, de um câncer. Então, entra aí a questão da hereditariedade e dos fatores ambientais que funcionam como um gatilho. Então, pensando nos fatores ambientais, a alimentação está entre os 3 principais fatores que exercem maior influência sobre os nossos genes, né, e, consequentemente, se nós vamos desenvolver uma determinada doença ou não. Sendo assim, nós não estamos fadados, destinados, predestinados a desenvolver o câncer, né? A não ser em casos muito específicos, mas de maneira geral, isso nos traz um alívio, mas também uma responsabilidade sobre o que nós podemos fazer para melhorar o nosso estilo de vida e a nossa prevenção. Então, voltando para o slide anterior, aqui, de maneira superficial também, só para vocês entenderem melhor como que esses fatores ambientais, eles podem influenciar nessa formação do câncer, né? Então, por exemplo, a alimentação, então, esses fatores, as células da mama recebem influência desses fatores ambientais, ativando, assim, os genes conhecidos como proto-oncogenes, se transformando em genes oncogenes, né, que são responsáveis por transformar essas células sadias nessas células cancerígenas. Então, uma célula sadia, ela passa, no decorrer dos anos, a receber essa influência desses agentes promotores, que nós chamamos, que são esses fatores ambientais de potencial carcinogênico, e a partir daí ela pode transformar essa célula sadia, iniciá-la para que no futuro ela se desenvolva numa célula cancerígena. E o mais interessante, né, é que esse tempo de carcinogênese, ou seja, esse tempo de formação do câncer, ele é algo indeterminável, não tem como a gente determinar. Então, não é algo que você faz hoje que você, daqui a 2 semanas, vai desenvolver um câncer ou uma doença. Muitas vezes é algo que você faz há muitos anos e você já iniciou essa célula, e aí você pode ter um gatilho e acabar desenvolvendo essa doença. Então, por isso que é importante, quando a gente pensa em prevenção, a gente pensar em constância de estilo de vida e hábitos saudáveis, e não somente em algo momentâneo, né? Porque isso não vai ter um impacto tão significativo como uma constância. É claro que esses estágios, né, de formação do tumor, então estágio de promoção, progressão, até a formação desse tumor, ele pode ser interrompido a partir do momento que você muda o seu estilo de vida, mas não é do dia para a noite que isso acontece. Então, por isso a importância da constância. Eu trouxe aqui para vocês, né, um dado que para mim é muito relevante. 30% dos casos de câncer de mama, né, diagnosticados, eles poderiam ser evitados com a adoção de hábitos mais saudáveis. Então, quando a gente pensa que nesse ano de 2020 nós vamos ter aí 66 mil novos casos de câncer, eu paro para pensar como seria essa redução em 30%, se 30% dessa população, dessas mulheres, tivessem adotado esse estilo de vida que eu vou mostrar para vocês abaixo. Então, a alimentação é um fator muito importante, dentre os fatores ambientais, como eu comentei, está entre os 3 principais. É fácil a gente entender isso, é só a gente parar para pensar que, na verdade, a alimentação é o fator ambiental que a gente é mais exposto ao longo da nossa vida. A gente come, né, desde que a gente nasce até quando a gente morre. Inicia com um processo de aleitamento materno, vai para a introdução alimentar e até como é a nossa alimentação hoje. A gente come diversas vezes ao dia, né, todos os dias da nossa vida, então realmente é um fator ambiental bem presente que exerce uma influência muito grande. Então, a alimentação é muito importante, evitar bebidas alcoólicas, e infelizmente nós não temos uma dosagem segura, uma classificação que eu poderia passar para vocês. Então, se vocês tomam um cálice de vinho por dia, se vocês bebem eventualmente no final de semana, se vocês bebem todos os dias, enfim, não tem como a gente dizer o que realmente seria efetivo na prevenção do câncer ou não, a gente só sabe que pessoas que bebem bebida alcoólica têm um risco aumentado para o desenvolvimento de câncer de mama. A prática de atividade física, manutenção do peso corporal, e quando eu falo manutenção do peso corporal, eu até vou explicar melhor nos slides para frente, mas seria o controle do percentual de gordura, né? E a amamentação para as mulheres que têm essa oportunidade, a amamentação também reduz o risco do desenvolvimento de câncer de mama. Então, pensando no controle do peso corporal, é importante ter em mente que é o percentual de gordura, e eu digo isso porque muitas vezes nós subestimamos certas pessoas pensando em risco para o desenvolvimento de câncer de mama, porque elas
aparentemente têm um peso adequado, então visualmente são magras, ou até mesmo naquele índice de peso por altura, o IMC, está dentro da normalidade. Mas hoje nós sabemos que o IMC ele já não é mais uma classificação adequada de estado nutricional e que existem os famosos falsos magros, né? São aqueles que aparentemente são magros, mas têm um percentual de gordura elevado quando comparado ao seu percentual de massa muscular. E esse percentual de gordura elevado, ele está relacionado a alterações metabólicas hormonais, resistência à insulina e maior inflamação sistêmica crônica. E esses fatores estão diretamente relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama, principalmente o câncer de mama, que é o mais comum, que é o receptor hormonal positivo, tá? Então, realmente, então, pensando no percentual de gordura, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Atividade física e alimentação. Então, pensando no que seria uma alimentação ideal, pensando em prevenção, nós temos que iniciar pela nossa base, né? Então, se fosse para dar uma orientação geral para vocês, seria: olhem para a base alimentar de vocês hoje. Se vocês colocassem o que vocês comem no dia a dia em cima de uma mesa, no final do seu dia, o que iria chamar mais a atenção? O que estaria ali de maneira prevalente, né? Então, a base da nossa alimentação deve ser dos hortifrutos, dos vegetais, verduras, legumes e frutas. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que, no mínimo, a gente consuma 400 gramas ao dia. Parece muito, mas eu trouxe algumas imagens para vocês verem que não é tão absurdo assim se a gente fracionar essa porção ao longo do nosso dia, almoço, jantar, incluir nos lanches também as frutas, sucos, né? E outras preparações. Então, é importante que a base da nossa alimentação seja de alimentos mais naturais e, principalmente, de alimentos vegetais e frutas, tá? Até porque esses alimentos contêm fibras, contêm vitaminas, minerais e contêm substâncias quimiopreventivas, né, que são os compostos bioativos, que vai contribuir para a prevenção desse câncer de mama. Então, eu trouxe aqui alguns alimentos que hoje nós temos estudos, né, que mostram que esses alimentos, de maneira mais específica, agem na redução, diminuindo o risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Então, de maneira geral, é importante que a alimentação ela seja variada, mas aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, nós temos a ação dos alimentos de cor roxa, né, roxo azulado. Então, por exemplo, as berries, nós temos também a berinjela, o repolho roxo, o açaí, mas o açaí fruta, tá, gente? Não aquele açaí cheio de leite condensado, leite em pó, enfim, que a gente compra por aí, né? Então, esses alimentos, eles têm uma ação interessante, pensando em câncer de mama. As brássicas, que são a família das crucíferas, então, brócolis, couve-flor, couve-manteiga, rabanete, mostarda, repolho. Então, esses alimentos seriam interessantes de nós estarmos incluindo no nosso dia a dia, talvez um representante do grupo das brássicas diariamente, né? Então, uma substância presente nesse grupo está relacionado a um estímulo à morte celular de células cancerígenas e também uma diminuição na proliferação, então contribuindo para a contenção do crescimento tumoral, diminuição ali de estresse oxidativo, diminuição dos radicais livres, né? Tem uma ação anti-inflamatória também interessante, e tudo isso contribui para a diminuição desse risco. A cúrcuma, que é um dos meus temperos favoritos, né? Ele tem um potencial anti-inflamatório maravilhoso, então ele contribui não somente para a prevenção de câncer, mas também para a diminuição de dores crônicas. Então, a cúrcuma é interessante que a gente fracione também ao longo do dia em diferentes preparações, então ela é um tempero, é fácil de ser incluída. O gengibre, os alimentos de cor alaranjada, então a cenoura, a abóbora, mamão, o cacau, né? E aí seria o cacau realmente, não um chocolate ao leite. Então, utilizar o cacau em pó, 100% cacau, ou até mesmo chocolates mais amargos, eles podem ser sim um aliado contra o câncer de mama. A linhaça, né, que é de sabor neutro, rica em ômega 3, tem a lignana também, que é um importante fator quimiopreventivo, e você pode estar utilizando em preparações doces, salgadas, na forma de semente, na forma de farinha, então ela é um alimento bem coringa. Alimentos de cor vermelha, então tomate, morango,
As ervas frescas, então as especiarias de maneira geral são muito bem-vindas, principalmente as mais frescas, pensando em ervas, então alecrim fresco, orégano, manjericão, coentro, cheiro verde, e o chá verde, né? Então o chá verde que é muito utilizado para as pessoas que desejam ali acelerar o metabolismo, né? Melhorar ali o percentual de gordura, mas ele está relacionado também a uma proteção contra o câncer de mama ou ao desenvolvimento dessas células, né, a multiplicação dessas células. Então, como vocês podem perceber, são alimentos do dia a dia nosso, alimentos de feira, né, alimentos que a gente encontra com a maior facilidade do mundo, que dá para facilmente colocarmos na nossa alimentação, não é nada de outro mundo, e que basta a nossa boa vontade de estar experimentando e de estar incluindo esses alimentos, e se você já tem por hábito ter esses alimentos no dia a dia, aumentar a sua quantidade, pensando realmente nesse equilíbrio de você ter uma base alimentar de origem vegetal. O nosso intestino, ele também tem uma relação importante quando se fala em prevenção ou desenvolvimento de câncer, né? Os micro-organismos existentes na nossa microbiota têm um papel importantíssimo na diminuição da inflamação, eliminação de toxinas com potencial carcinogênico, também a digestão e absorção adequada de nutrientes para que você possa se favorecer desses alimentos que eu comentei, então, que você possa se beneficiar das substâncias presentes nos alimentos e também para que você tenha uma imunidade mais fortalecida, uma imunidade mais eficaz no combate de doenças, inclusive do câncer. Então, esses micro-organismos, eles podem ser consumidos a partir de manipulados, mas também a partir de alimentos alimentos, né? Não só os manipulados. Então, os leites fermentados, os iogurtes, kefir, kombucha, mas é necessário também que a gente alimente esses micro-organismos a partir de uma base alimentar saudável, né? Que tenhamos uma densidade nutricional no nosso dia a dia, através do consumo de fibras prebióticas, como, por exemplo, aveia, batata doce, biomassa de banana verde, fibras de maneira geral, alimentos mais naturais. Eu costumo brincar que essas bactérias do bem, elas são fitness, então, elas são muito sensíveis, né, a consumo de alimentos inflamatórios, como açúcar, álcool, farinhas em excesso, né? Então, a gordura. Então, realmente é importante que a gente tenha uma alimentação mais saudável, a prática de atividade física, diminuição do estresse, para que essas bactérias boas elas consigam se fixar no nosso intestino, proliferar e dessa forma ter uma ação mais benéfica. Além da alimentação, né, ou esse desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins pode acontecer devido, por exemplo, ao uso prolongado também de antibióticos. Então, é importante que, caso você tenha usado antibióticos ou esteja usando, converse com o médico ou com o nutricionista, para que ele possa estar prescrevendo para você um probiótico também, para estar ali cuidando dessa microbiota. Então, hoje, o intestino ele ganha uma relevância muito grande, pensando em prevenção de doenças. Ele é considerado um segundo cérebro, um órgão muito importante e que deve ter uma atenção especial, e ele é impactado diretamente pela nossa alimentação. Eu trouxe aqui para vocês uma listinha, né, de alimentos que devem ser evitados, pensando na diminuição do risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Então, o que vocês acham que esses alimentos têm em comum, né? Além de serem produtos ultraprocessados, eles contêm substâncias, né, artificiais ali, que substâncias que já foram classificadas com alto potencial cancerígeno em humanos. Então, nós temos ali o glutamato monossódico presente, por exemplo, nos temperos prontos, né? Então, o de sachê ou de tablete, no macarrão instantâneo, naquele temperinho do macarrão instantâneo, e também nos molhos de tomate pronto de saquinho, por exemplo. Então, prestem atenção nesse tal de glutamato monossódico, leiam a lista de ingredientes e evitem consumir alimentos, produtos que contenham essa substância. Nós temos aí os embutidos, ricos também em nitrito, em nitratos, e aí nenhum embutido se salva, tá, gente? Muita gente encara o peito de peru como um alimento saudável, tenho certeza que muitos de vocês encaram assim, mas é mito, tá? É lenda, é marketing. Esses embutidos, eles não são saudáveis, eles não trazem benefício nenhum, não são boas fontes proteicas,
eles não servem para nada, eles são apenas gostosos, tá? Então, seria interessante realmente estarem evitando esses alimentos, né? Salsicha, hambúrguer, presunto, mortadela, enfim, os embutidos de maneira geral. E os refrigerantes com caramelo 4, né? Ou outros produtos que contenham caramelo 4 também, que é um corante. Então, principalmente os refrigerantes de cor escura, tá? Então, todos essas substâncias já foram classificadas pelo IARC, que é uma agência internacional de estudo em câncer, como substâncias de alto potencial cancerígeno e não tem uma dosagem segura para o consumo, tá, gente? Então, tomem cuidado. Além disso, esse excesso de química presente nesses alimentos afeta diretamente a nossa microbiota intestinal. Muita gente me pergunta sobre os agrotóxicos, se eles podem causar ou não câncer. Eles, diferente dos alimentos que eu listei no slide anterior, eles não são classificados pelo IARC como realmente uma substância de potencial cancerígeno. O IARC classifica eles no grupo 2, ou seja, é possível que cause câncer em humanos, no semáforo seria ali o amarelo, né? Mas em ratos, em animais, já foi comprovado que causa, né? Eu trouxe aqui um estudo para vocês de 2018 que demonstrou que populações que tinham uma base alimentar de alimentos orgânicos apresentavam risco reduzido para o câncer, quando comparado àqueles que consumiam grande parte dos alimentos tradicionais. Então, ainda nós não podemos afirmar, mas já podemos ficar ali com o pé atrás. Então, se você tem a possibilidade de comer alimentos orgânicos, melhor. Pelo menos o que você come em maior parte ali na sua semana, se você puder optar pelo orgânico. Mas, gente, se não der para comprar orgânico, não é desculpa para você não consumir os vegetais tradicionais também. Então, na balança, o custo-benefício ainda tem muito mais benefício de você consumir alimentos com agrotóxico, né? Então, essas substâncias preventivas ainda vão estar lá, as vitaminas e minerais. Então, se não tem orgânico, vai com agrotóxico mesmo e se beneficie dos nutrientes existentes nesses alimentos, tá bom? Muita gente me pergunta, como eu faço para eliminar os agrotóxicos? Água sanitária, carvão, bicarbonato, nada disso, gente, nada disso vai fazer reduzir. O que pode auxiliar nessa redução? Consumir os alimentos da estação, porque dessa forma a quantidade de agrotóxico utilizada é menor. Então, se você quer comer um morango em janeiro, ele vai ter muito mais agrotóxico do que um morango em julho, por exemplo. Preferir os orgânicos, não dos supermercados, porque eles são muito caros, mas talvez das feiras de orgânico que existem na nossa cidade, diretamente com o produtor, onde o preço é mais acessível, onde você pode ter uma negociação mais interessante ali de valor com esses produtores, tá bom? E aí, claro, como eu falei, vocês podem ver o que vocês consomem em maior quantidade durante a semana e talvez optar por um ou outro ser ali orgânico. E se fosse para fazer um resumão para vocês, então tá bom, Aline, você nos bombardeou com diversas informações. Por onde começar? Pelo simples, gente. Quantos produtos industrializados vocês consomem por dia? Se vocês abrissem agora o armário e a geladeira de vocês, quantos alimentos industrializados, empacotados vocês consomem? Será que vocês conseguiriam reconhecer todos os nomes presentes na lista de ingredientes desses alimentos? Então, nome seguido de número, palavras difíceis de pronunciar, siglas, evitem. Quanto maior a quantidade de alimentos naturais, melhor. Aquela velha história do descasque mais, desembale menos, é a pura verdade. Então, é claro, uma vez ou outra você consumir um produto ali industrializado, tudo bem. A balança, ela sempre tem que pender mais, estar mais positiva para os alimentos in natura do que para os industrializados, tá? Então, esse seria aí o resumo de por onde vocês deveriam iniciar esse processo de mudança na alimentação. Queria estar agradecendo, então, mais uma vez o convite. Não sei se eu me estendi um pouquinho no tempo. Tentei correr e trazer o máximo de informações interessantes para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem encaminhar por mensagem. Aqui no final vou estar respondendo as dúvidas, mas também nas redes sociais. Então, muito obrigada pela atenção de vocês.
Bom, agora a gente vai às perguntas que foram feitas no chat, né? Tá? Isso mesmo. A primeira pergunta vai para o Dr. Elton, foi a Jéssica Vaz, e ela pergunta o seguinte: temos visto que mulheres muito novas estão sendo acometidas com câncer de mama. É falta de descuido enquanto nova, ou realmente com o passar do tempo se tornou algo mais comum? Bom, realmente a gente está tendo uma incidência de mulheres jovens com câncer de mama, mulheres na faixa etária de 20 anos. Isso é uma coisa que aumentou mais. Eu não acredito na questão descuido, até porque uma moça de 20 anos, é uma coisa que ela não vai ser é descuidada. O que eu acredito são exatamente assim, os diagnósticos estão sendo feitos com maior frequência, exatamente porque a gente dispõe hoje de meios diagnósticos, de mamografia, de ultrassonografia. A gente está falando toda hora de câncer de mama, olha, tem que prevenir, tem que palpar, tem que ser. Então, está tendo mais diagnósticos. Eu acho que antigamente não se falava nisso, se ocultava, era uma vergonha palpar a mama para a mulher, era mais difícil ela ir lá falar com o ginecologista que tinha alguma coisa, porque ela tinha que mostrar. Então, eu acho que hoje a gente tem mais diagnósticos, maiores informações, e aí está aparecendo os cânceres em pacientes mais jovens. Mas uma outra coisa que eu acho importante é exatamente a mudança do hábito de vida, né? O estilo de vida hoje, não só da mulher, de todos nós, ele é um hábito, uma mudança radical se você pegar o estilo de vida lá de 1960, 70, ele mudou muito. As pessoas com mais idade que nem eu, assim, a transformação é de 360 graus, é uma coisa muito grande. Houve mudança em hábitos alimentares. Infelizmente, a mudança me parece que foi um pouco não tão boa. A questão de você usar produtos embutidos, de você usar alimentos em latinha, que tem conservantes, etc. E tal. Então, tudo isso ajuda. Então, eu acredito que a mudança de hábito, não só alimentar, mas no geral, acabou aparecendo mais câncer. Mas, principalmente, eu acho que nós temos mais diagnóstico. É aquilo que eu falei. O câncer já existe lá na Renascença, naquele quadro. Ele hoje está sendo mais diagnosticado, com mais quantidade de meios diagnósticos. Perfeito, doutor, obrigada. A gente tem mais uma pergunta. Doutor, o câncer de mama nos homens pode ser devido a esteroides, hormônios? Então, a gente sabe que no homem a prevalência dele é muito pequenininha, a incidência, né, de 1% na população mundial é muito pequena. E aí eu falei para vocês, olha, é igualzinho na mulher, está relacionado ao hormônio. Qualquer tipo de hormônio, esses esteroides são todos hormonais, eles vão ter alguma influência sim. Apesar que eles vão estar mais relacionados aos tumores de próstata no homem do que com os tumores de mama. Mas tem uma influência sim também. A gente tem mais uma pergunta agora da Verônica, é a seguinte: o SUS disponibiliza algum equipamento específico para atendimento aos portadores de câncer, em especial de mama? Veja bem, o SUS ele tem uma série de limitações, limitações às vezes importantes em termos de tratamento. Nós não disponibilizamos no SUS uma série de tratamentos que são disponíveis nos convênios e que podem ser feitos de forma privada. Tá? Eu acho que essa é a principal alteração. O SUS, às vezes, muitas vezes, eu tenho acompanhado isso, oferece algumas coisas a mais que o convênio não oferece. Eu atendo vários convênios e eu tenho convênios, por exemplo, que não dispõe de nutricionista para fazer o acompanhamento dessas pacientes. Tá?
no SUS eu tenho isso sem problema algum. Eu tenho atendimento psicológico, eu tenho atendimento de nutricionista, eu tenho atendimento de terapia ocupacional. Então, assim, a gente tem tentado fazer com que o SUS consiga acompanhar os tratamentos que são oferecidos na rede privada. Agora, infelizmente, por questões políticas, ainda não temos todos os tratamentos que estão disponíveis na rede privada. Existe hoje tratamentos que a gente chama de terapia de células-alvo. A gente está meio que tentando usar minimamente a quimioterapia, que é uma droga citotóxica, que vai agir na célula e tem efeitos colaterais absurdos. Tem gente que vomita, tem gente que tem toxicidade hematológica, ou seja, no sangue. E aí a gente hoje tem uma coisa chamada terapia de células-alvo. São os anticorpos monoclonais. São drogas que agem diretamente na célula cancerosa. Eles não passam pela célula boa. A célula boa eles não atingem. A quimioterapia não. Para poder entender é assim. A quimioterapia passa aqui, tem um monte de célula cancerosa. Ela vai lá e engloba essas células cancerosas, engole elas e trata. Só que ela, às vezes, não tem a capacidade de reconhecer uma célula que é um pouquinho mais feia. E ela olha aquela célula um pouquinho mais feia e ela entende que aquela célula é cancerosa também e vai lá e engole. Então, é a toxicidade que ela causa. Então, aquelas pacientes que fazem a quimioterapia e têm uma toxicidade hematológica, que ficam com a defesa muito baixa. A terapia de célula-alvo, isso não ocorre, ela vai direto na célula cancerosa. Esse é um tratamento que nós não dispomos no SUS. Hoje existe uma coisa que é o tratamento agnóstico. É uma coisa que está muito em voga atualmente. São tratamentos baseados em terapia gênica, ou seja, a gente, com a descoberta do genoma e ele ter sido completamente lido, a gente consegue atingir a célula doente específica com essa droga. Então, você vai ter, por exemplo, uma paciente com tumor de pulmão, que a gente descobriu que o genoma dela ali tem um defeito, sei lá, na cadeia de guanina, e você vai usar uma droga específica para a cadeia de guanina. E aí a paciente com câncer de mama usa a mesma droga. Então, aquela droga é usada para vários tumores diferentes, mas ela é excelente, vamos colocar assim, para aquela fita de guanina que está alterada. Então, o mesmo tratamento para diferentes tumores, mas exatamente para o genoma. Isso é a imunoterapia. A gente dispõe isso nos convênios e o SUS, e não chegamos ainda nem no anticorpo que virá na imunoterapia. Agora, cada SUS tem uma característica diferente do outro. Apesar de ser sistema único de saúde, e deveria ser para todos iguais, etc. Tal, não é assim. Na realidade, ele é um pouco diferente. Existem SUS que conseguem ter drogas que outros SUS não têm. Por que existe isso? Questão administrativa. Eu trabalho no Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que é o primeiro instituto de câncer do Brasil, em São Paulo, principalmente. Ele foi o primeiro hospital de câncer. Foi criada uma ideia do Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que infelizmente não chegou a conhecer o hospital, porque ele morreu próximo da inauguração, mas o projeto é dele. O maior número de quimioterapias, o segundo maior número de quimioterapias, do Brasil. Tá? A gente ultrapassa o número de quimioterapias do Instituto do Câncer do Estado, porque nós somos um instituto da Prefeitura de São Paulo, e a gente tem algumas coisas a mais lá no Instituto que outros SUS, que eu trabalho, não dispõe. Então, eu consigo usar, por exemplo, algumas drogas, inclusive, nós lá usamos alguns anticorpos monoclonais, mas que, por exemplo, no SUS, que eu trabalho de outro serviço, eu não consigo usar. Mas é uma questão administrativa, onde são feitos acordos com a indústria farmacêutica, eles vão comprar determinada droga, eles só compram daquele laboratório farmacêutico,
contrapartida, o laboratório disponibiliza essa droga a um preço lá embaixo, a um preço de custo, e aí a gente consegue ter a droga no SUS. Então, é aquilo que eu coloco. O que falta, infelizmente, ainda é vontade política das pessoas, porque você consegue, uma boa administração, você consegue ir lá e dizer, olha, eu compro só essa droga de você e você me fornece a outra a preço de custo. E você vai trabalhando isso e vai conseguindo algumas coisas. Mas, infelizmente, isso não é a realidade brasileira. Esse SUS especificamente, graças a Deus que eu trabalho, eu ainda consigo ter isso, consigo usar em alguns casos, muito pontuais, diga-se de passagem, eu consigo usar algumas drogas desse tipo. Então, assim, o SUS dispõe daquilo que a rede privada dispõe, mas, em termos de tratamento, nós ainda ficamos um pouco atrás daquilo que é possível fazer e nós não fazemos. Né? Então, infelizmente, é o que cabe dentro daquela PAC que nós temos que fazer. E o governo não aumenta essa PAC. Mas isso eu acho que é motivo para uma outra live para a gente discutir essa questão política até. Vamos para a nossa próxima pergunta. É verdade que a mamografia não é o melhor exame para pessoas que possuem mamas densas? Então, a mamografia, eu falei para vocês, ele é um exame rastreador, ele é um exame ideal para que você vá buscar um tumor, vá tentar identificar. Mas é verdade que as mamas densas, ela às vezes peca um pouquinho. Então, aquelas mamas muito volumosas, às vezes, lembra que eu mostrei a mamógrafo? Você tem que apertar a mama para poder pegar as lesões. As mamas densas, as mamas volumosas, às vezes você não consegue apertar muito. Teria que ser um aperto que a mulher não aguentaria aquela pressão. Então, às vezes, o exame não é o ideal. Mas, mesmo assim, ele vai mostrar alguma coisa. E, às vezes, ele mostra uma imagem a esclarecer, que aí a gente associa a ultrassonografia ou a uma ressonância, tá? E hoje a ressonância tomou... Antes a gente usava mais a ultrassonografia, mas a ressonância hoje ela vem vindo com muita força para a mama. Ela deu uma ajuda diagnóstica muito grande. A mamografia ela é muito mais barata do que a ressonância, então, na população, ela é o melhor rastreador que você tem, e, mediante uma dúvida de uma imagem do mamógrafo, a gente parte ou para uma ultrassonografia ou para uma ressonância. Perfeito, doutora. Agora uma dúvida da Lúcia Carvalho, nossa conselheira. Doutor Elton, até que ponto a baixa autoestima, no caso da mulher que retira a mama, interfere no bom resultado do tratamento? Bom, a baixa autoestima ela é ruim não só para o câncer de mama, como para qualquer câncer, como para qualquer doença e qualquer situação, né? Eu acho que a baixa autoestima ela realmente acaba gerando uma piora no tratamento. Existem coisas que são observacionais. Os 35 anos de formado me dão a chance de observar. Eu cansei de tratar mulheres que tinham tudo para dar certo, que eram tumores iniciais, que tinham... Sabe aquela coisa que você diz assim, tem tudo para dar certo, para curar, essa doente não me preocupa, eu sei que ela vai fazer a quimioterapia, ela vai ficar curada e vai ficar livre da doença o resto da vida. E eram mulheres que chegavam lá extremamente deprimidas, com situações familiares, principalmente, que levavam a essa depressão, a essa baixa autoestima. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade ainda muito machista, e eu tenho inúmeros casos de pacientes com câncer de mama que, depois da cirurgia ou durante o tratamento, os maridos acabam indo embora porque eles não aguentam a barra e eles vão embora. E quando eu digo isso, as pessoas dizem assim, mas isso acontece mais naquelas pacientes de SUS, né? Nos pacientes de SUS, você vê que são pacientes de famílias com nível educacional baixo, então a gente acaba vendo mais isso. Não, gente. Eu vejo isso
a vida inteira, dentro dos convênios, do SUS. E, assim, é tão frequente esse tipo de coisa no SUS ou nos convênios, que eu não consigo nem dizer, eu acho que no SUS tem com mais frequência do que na rede privada. Não. Eu canso de ver maridos indo embora, porque não aguentam a barra, de maridos com diferentes níveis socioeconômicos e culturais. Tá? O nível universitário, pós-graduados que vão embora e largam a mulher no meio desse tratamento. Vocês conseguem imaginar uma mulher que está extremamente fragilizada, que tem uma mama que está lá, às vezes, mastectomizadas, ou seja, sem a mama, e, de repente, abandonada pelo seu marido ou pela família. A baixa autoestima é com certeza frequente e consequente, isso vai afetar o tratamento. Parece que ela afeta o imunológico dessa mulher e acaba tendo um tratamento ruim. Com certeza, eu estou falando que é observacional, mas eu acho que daria um bom estudo isso daí para as psicólogas começarem a fazer. Eu acho que, com certeza, interfere no tratamento, sim, e interfere de forma negativa. Doutor Elton, muito, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas aqui. Agora eu vou partir para as perguntas para a nossa nutricionista Aline, também está aqui com a gente. A primeira pergunta é da Eliana. Ela pergunta o seguinte, Aline: quem faz uso de anticoncepcional tem mais chance de ter câncer de mama? E quem tem silicone? Oi, eu acho que quem poderia responder melhor essa pergunta seria o Dr. Elton. O uso de anticoncepcional, ele acaba tendo uma influência, aumentando o risco para o desenvolvimento do câncer de mama, né? A gente sabe isso, hoje tem estudos que mostram, o próprio INCA, né? Ele acaba alertando em relação a isso, mas eu acredito que o Dr. Elton ele vai conseguir orientar melhor, principalmente nessa questão do silicone. Eu não saberia responder com tanta precisão. Bom, vamos lá. Realmente, o anticoncepcional ele é um fator de predisposição, tá? E o silicone usado, não. As pessoas, às vezes, dizem, vai colocar um silicone e vai gerar um câncer de mama. Não, não vai, não. O que vai ter mais dificuldade é, por exemplo, o autoexame. Ele não vai ser possível. Porque você tem ali um silicone, que nada mais é do que um invólucro, né? Que fica em cima da glândula mamária e você não consegue palpar. Então, assim, pro mastologista ou pro ginecologista já é extremamente difícil palpar uma mama com silicone e achar alterações. O que a gente pode, talvez, encontrar sejam alterações na pele que digam a favor de um câncer de mama. E essas pacientes, então, autoexame para elas é uma coisa que não vai ajudar em nada, porém, a mamografia, torno a repetir, a ressonância e a ultrassonografia vão captar alguma coisa. Mas que ele seja predisponente ao câncer, não, pode ser usado sem problema algum. Os cirurgiões plásticos vão me agradecer muito depois dessa. Perfeito. Agora uma dúvida da Jéssica. Aline, o fato da nossa nova geração estar comendo bem mais produtos industrializados influencia? Sim, isso influencia consideravelmente por vários fatores. Primeiro, a questão que você, quando consome esses produtos mais ultraprocessados, você acaba tendo uma diminuição no consumo, por exemplo, de fibras, de micronutrientes, vitaminas, minerais, que você acaba encontrando mais nos alimentos naturais, então não só nos vegetais, mas no arroz, no feijão, nas castanhas, né, nos temperos, como eu comentei. Um outro fator que acaba influenciando é que, normalmente, esses produtos ultraprocessados, eles têm uma quantidade aumentada de açúcar refinado ou de outros tipos de açúcar, de farinha, um excesso de carboidratos simples, de gordura, de sódio. E aí também um fator importante é a questão dos elementos químicos, né, das substâncias químicas, corantes, conservantes, realçadores de sabor. Então, de maneira geral, hoje em dia, a maior parte da população
ela acaba tendo um consumo frequente e, infelizmente, a grande maioria também acaba tendo como base da sua alimentação um consumo de alimentos já ultraprocessados ou industrializados. E isso acaba tendo um impacto, sim, na saúde e na prevenção de doenças, um impacto negativo. Perfeito. A Eliana tinha feito uma pergunta sobre os alimentos que previnem o câncer de mama, mas que já foram também respondidos na sua apresentação. A Lúcia Carvalho fez uma pergunta que é a seguinte: e o frango? Ele é mesmo o grande vilão que dizem ser? Na verdade, pensando no consumo de carnes, o que nós temos de alerta é em relação à carne vermelha. O consumo aumentado, exacerbado de carne vermelha, aí seria a bovina e a suína, tem uma relação direta com o aumento no risco para o desenvolvimento de câncer. A recomendação também pelo IARC, que é a instituição que eu comentei, é que o ideal seria que as pessoas consumissem aí, no máximo 500 gramas de carne vermelha na semana, sendo que o desejável seria inferior a 300 gramas. Então, 300 gramas, pensando assim de uma maneira um pouquinho mais visual, seriam 2 bifes médios, né, por semana, então 2 porções por semana. Culturalmente, a gente tem o hábito de consumir muito mais carne vermelha ao longo da nossa semana. Uma outra questão também importante é que os embutidos, eles não entram nessa contagem, então carne vermelha é a carne bovina e suína apenas, e não peito de peru, essas coisas. E um outro fator importante também é como você prepara essa carne. Então, as carnes que têm um potencial até aumentado são aquelas carnes preparadas na forma de churrasco, onde você tem aquela crosta mais preta, né? Que são aquelas que são em substâncias conhecidas como aminas heterocíclicas. Essa crosta, essas substâncias têm potencial cancerígeno. Então, é claro, o churrasco ele não é um vilão, você não precisa deixar de consumir um churrasco de vez em quando. A questão é quando isso é mais frequente ou pior, né? Na nossa casa, no nosso dia a dia. Então, quem aqui não gosta daquele frango grelhado praticamente esturricado com aquela crostinha preta? Então, esse é o complicado, é quando no nosso dia a dia a gente acaba consumindo essas carnes mais torradas e tem um excesso no consumo de carne vermelha. O frango, em específico, ele pode entrar como uma variedade a mais de proteína ao longo da semana, mas, de maneira geral, excessos de alimentos de origem animal, né? Então, um excesso ali de carne vermelha, de carnes brancas, tem um potencial inflamatório, então podem aumentar aí o padrão, o estado pró-inflamatório do nosso organismo. Então, o ideal é que você tenha variedade. Então, você mescla carne vermelha com frango, ovos, peixes, e também proteínas de origem vegetal, né? Então, ali nós temos as leguminosas, que é a família do feijão, por exemplo, né? Então, é interessante que você tenha essa variedade, mas o que tem ali de comprovação mesmo é a carne vermelha, que as pessoas devem tomar um maior cuidado, mais do que o frango. Perfeito. E agora nós vamos à nossa última pergunta dessa noite, que é da Jéssica. É a seguinte: café ajuda na prevenção ou piora? Alguém sabe que eu ia fazer essa pergunta, desculpa. Ai, sim, a Jéssica, ela ama o café. Eu fico vendo os stories dela no Instagram, é sempre uma xicarazinha. Eu sempre vejo também, todo santo dia. Ai, gente, o café é um dos grandes mitos em relação ao desenvolvimento de câncer. Não piora um prognóstico ou não aumenta o risco, tá? É claro, excesso de cafeína não faz bem. Então, Jéssica, toma cuidado aí com todos esses cafés que você toma. Mas no dia a dia, né, dentro ali de um consumo razoável, vai 2, 3 xícaras de café por dia, né, daquelas xícaras de café mesmo, não teria problema, pelo contrário. Não só não é um vilão, como hoje tem alguns estudos promissores. Quando eu digo estudos promissores, é que ainda precisam de mais estudos na área,
mas relacionando o consumo do café e do bom café, então uma boa qualidade de café, com a diminuição no risco do desenvolvimento de câncer de mulheres que têm o subtipo triplo negativo, então alteração ali alteração genética BRCA1. Então, tem ali alguns estudos que mostram que as substâncias presentes no café, como o ácido cafeico, poderia diminuir o risco dessas mulheres desenvolverem o câncer de mama, que tem essa mutação genética. Mas ainda mais estudos precisam ser realizados, mas hoje o que a gente sabe é café de qualidade, com moderação e sem adoçar, pode contribuir sim para uma alimentação mais saudável e preventiva. Então, ele não é vilão, ele pode ser consumido. Perfeito. Eu quero agradecer muito a nutricionista Aline e o Dr. Elton. Tenho certeza que tanto eu quanto todos aqui aprendemos muito com vocês essa noite. Muito, muito obrigada. Obrigada, adorei o convite. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, gente. Obrigado ao Rotary pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, na noite, todo mundo cansado do dia a dia e se dispondo a estar aqui para estar ouvindo um pouquinho de câncer de mama. Muito obrigado. Bom, agora terminadas as perguntas, eu passo a palavra à presidente motivadora do Rotary Clube Santos Ponta da Praia, Vera Baldo. Eu quero agradecer ao Dr. Elton e à Aline pela palestra excelente, muita informação, muitos esclarecimentos. Eu acho que, se deixasse, a gente ainda iria continuar perguntas, perguntas e perguntas. Mas deixar o nosso clube como um canal aberto para vocês, se acharem que tem necessidade de trazer mais informações, é só entrar em contato com a gente, que a gente promove uma outra palestra, uma outra reunião. Agradecer aos participantes, nós temos na sala muitos rotarianos e muitos não rotarianos. Isso devido à palestra interessante, o tema era muito bom, chama muitas pessoas. Então, quero deixar o nosso clube aberto a vocês, a hora que quiserem fazer alguma outra palestra, sintam-se à vontade, agradecer pela palestra excelente e falar a todos que nós estamos agora num companheirismo. Terminamos a palestra, vou pedir para o Armando abrir o microfone de todo mundo e estejam à vontade, só para falar um tchau ou alguma outra coisa. Agradeço a presença de todos. Tá? Parabéns. Excelente. Parabéns. Muito bom. Muito boa. Perfeito. A observação que o Elton fez sobre o silicone eu achei muito interessante, porque é uma dúvida, né? A meninada hoje toda, a maioria quer colocar o silicone, e as meninadas, né? Com essa história de que silicone não é legal, que atrapalha, uma informação muito nova, assim. Muito bom. Ô, Vera, boa noite, obrigada pelo convite. Foi muito proveitoso esse período que estivemos aqui com vocês, viu? Gostei muito. Palestra excelente. Obrigada pela presença. Parabéns. Obrigada. Um beijo a todos aí, tô com saudades. Obrigada, Sônia. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Elton, a Aline, muito obrigada pela presença, pela disposição. Eu sei que vocês devem ter tido um dia de trabalho corrido e depois à noite ter esse tempinho aqui para a gente. E eu gostaria também muito de agradecer a Ana, a Jéssica, a Juliana e a Verônica, que passaram aí essas 2 semaninhas aí correndo atrás disso, agilizando essa reunião para que fosse esse sucesso, essa reunião gostosa que foi hoje. Muito obrigada, meninas, vocês são demais, viu? Estou assim orgulhosa de vocês também. Muito obrigada. Elton, Aline,
Muito obrigada pela disposição de você. Adorei. Foi muito proveitosa toda a palestra. Obrigadão. Parabéns a todos. Obrigada, Luíde. Muito bom, né? As meninas estão de parabéns. Muito bom mesmo. E aproveitando, como é que está sua mãe? Tá bem, graças a Deus. Melhorando. Melhorando. Melhoras para ela. Obrigada. Parabéns, doutor Elton, doutora Aline. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Bem esclarecedor. Obrigada. Posso falar? Sim. Eu quero agradecer a palestra foi muito interessante. Eu sou pai de uma jovem mulher de 44 anos, que está passando por todos esses problemas de câncer de mama. Então, muito obrigado pela palestra. Eu não consigo falar mais nada. Ei, Robertinho. O Roberto fica emocionado por tudo. Ele é uma pessoa excepcional, companheiro nosso do Rotary, Antônio Emerick, e eu sei como deve estar sendo doído, sofrido para ele esse momento. Né, Roberto? Mas vai dar tudo certo, Roberto. Fé em Deus que vai dar tudo certo. Não, beleza, está tudo certo. Vai dar tudo certo, Roberto. Já deu. É, isso aí. Já deu, Aí, Roberto, saúde para todos da sua família e para todos que estão na reunião. Obrigada, Leidinha. Parabéns a vocês que conseguiram essa palestra, essas duas pessoas maravilhosas que foram o doutor Elton e a doutora Aline. Ambos estão de parabéns e o clube também. Parabéns. Foi muito proveitosa. Obrigada. Obrigado, boa noite. Gente, boa noite a todos. Pelo adiantado da hora. Quem quiser já sair da sala, sintam-se à vontade. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de todos. Boa noite. Boa noite, parabéns a obrigada todos. que você pôde comparecer. Obrigada a todos. Boa noite. Oi, Verônica. Querida. Oi, fofa. Tudo bom? Oi, Miriam. Tudo certo? Agora que eu vi que era a Miriam. Quanto tempo eu não vi a Ela Miriam? estava de câmera fechada. Tá sumida, Muito bom. Muito Cadê bom. o presidente? Gente, beijo. Beijinho, Miriam. Obrigado, Miriam. Eu estou vendo uma pessoa mais ou menos conhecidinha ali em cima. Oi, seu Brás. Oi, seu Tá vendo um bonitão ali? É que eu estou na sala e ele está no quarto. Ah, tá. Estão distantes hoje. Beijos para vocês todos. Fiquem com Deus. Beijo enorme no coração. Saudade de vocês. Obrigada. Eu também. Vocês todos. Aí, Luíde, Ana, beijos para vocês. Beijo para vocês também. Obrigada. O Brás está tentando falar, mas acho que ele não abriu o microfone. O microfone dele está fechado. Ele já tentou falar umas duas vezes. Falando. Eu não sei ler lábios. Espera aí, vamos ver. Cadê ele? Brás! Seu Duenas não vi hoje aí, tá sem vídeo. Mas um Tá sem abraço. vídeo. Tchau, pessoal. Boa noite. Beijinho para vocês. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigado novamente pelo apoio. Correu tudo super bem. Valeu. Sim, tudo bem. E aí, Juju, tudo bem com você? Tudo bem, e você?
Também, graças a Deus. Um beijo, Que então. bom. Um beijão. Beijo. Amém. Beijo a todos. Beijo. Beijo, Ana. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Todos noite, sintam-se Boa noite, beijados. Daniele. Obrigado, Valeu, meninas. Armando. Vocês estão de parabéns.